Assista Tube Channel. As melhores indicações de conteúdos em um só lugar. Inscreva-se no nosso canal e ative o sininho das notificações para ficar por dentro de tudo. Logo no começo, a gente descobre que uma organização secreta manteve aprisionado por anos um ser com um poder absurdo, Shadow. E quando ele aparece, não é como o Sonic apareceu no primeiro filme. Shadow não é curioso, não é brincalhão, não está tentando se encaixar. Ele surge frio, controlado, intenso. Ele não corre por diversão, ele corre com propósito. Shadow foi criado em laboratório, como parte de um projeto militar secreto. A ideia era criar a forma de vida definitiva. Só que, diferente do Sonic, que encontrou amor e família na Terra, Shadow cresceu dentro de um ambiente fechado, sendo observado como experimento. A única luz na vida dele foi Maria. Maria é o coração da parte 1. Ela representa a humanidade, representa carinho, representa a esperança. Enquanto os cientistas enxergavam Shadow como arma, ela o enxergava como amigo, e isso muda tudo. As cenas entre os dois são calmas, quase silenciosas. São momentos que contrastam totalmente com o ritmo acelerado do Sonic. E isso é proposital, porque enquanto o Sonic vive intensidade alegre, Shadow vive intensidade dolorosa. A tragédia envolvendo Maria é o gatilho, é o que molda o Shadow que vemos no presente. A perda não é só um trauma, é uma ferida aberta que nunca cicatrizou. E quando ele finalmente é libertado, não é vingança simples que o move, é uma sensação de injustiça acumulada. Enquanto isso, Sonic está vivendo sua melhor fase. Ele já é oficialmente um herói reconhecido. Mora com Tom e Maddie, tem Tails como parceiro inseparável, e Knuckles ainda tenta entender melhor o mundo humano. Aqui a dinâmica entre eles é importante. Sonic continua impulsivo, ele quer resolver tudo na velocidade da luz, mas agora ele carrega a responsabilidade, ele sabe que as pessoas contam com ele. Tails representa a inteligência estratégica, ele já não é mais só o ajudante, ele participa ativamente das decisões. Knuckles ainda é o mais direto, honra, força e lealdade definem ele. Só que quando o Shadow aparece, tudo muda, porque pela primeira vez, Sonic encontra alguém que é igual, mas diferente. Mesma velocidade, mesmo tipo de poder, mesma origem misteriosa. Mas enquanto Sonic representa a escolha, escolher fazer o bem, Shadow representa a consequência, viver com as cicatrizes do passado. O primeiro confronto entre Sonic e Shadow não é só físico, é ideológico. Shadow não quer provar que é mais rápido, ele quer provar que o mundo merece pagar. E Sonic não entende isso no começo. Ele acha que pode conversar, que pode convencer, mas Shadow não quer conversa, ele quer ação. E aí entra outro elemento importante da parte 1, o Dr. Robotnik. Mais uma vez interpretado por Jim Carrey, Robotnik volta diferente. Ele já perdeu antes, já foi derrotado, já foi humilhado. Então quando descobre sobre Shadow, ele enxerga uma oportunidade. Só que aqui existe uma tensão interessante. Shadow não é controlável. Robotnik está acostumado a ser o cérebro mais inteligente da sala, mas Shadow não é máquina, ele é imprevisível. Isso cria uma dinâmica perigosa. A parte 1 termina com o mundo percebendo que surgiu uma ameaça que Sonic talvez não consiga vencer sozinho. Não é só ser rápido, é sobre estar emocionalmente preparado. E é exatamente isso que torna essa primeira parte tão forte. Ela não começa com piada, ela começa com dor. Ela não apresenta apenas um vilão, ela apresenta um reflexo sombrio do herói. E quando Sonic percebe que talvez ele pudesse ter sido como Shadow se tivesse crescido em circunstâncias diferentes, é aí que o filme realmente começa a ganhar profundidade. Sonic tenta agir como sempre. Faz piada, minimiza o perigo, diz que vai dar conta. Mas Tails percebe algo diferente. Ele vê que Sonic ficou abalado. Não com medo, mas confuso. Porque Shadow não age como um vilão comum. Ele não quer dinheiro, não quer dominar o mundo por ego. Ele quer destruir o que considera corrupto. Enquanto isso, Shadow começa a executar um plano maior. Ele invade instalações militares, invade sistemas globais e mostra que pode desligar cidades inteiras com facilidade. A mensagem é clara: ele tem poder suficiente para colocar o planeta de joelhos. E é aqui que entra a tensão política. Governos percebem que Sonic talvez não seja suficiente. Começa aquela velha pergunta: quem controla essas criaturas? E isso pesa. Sonic sempre quis ser aceito, mas agora ele percebe que é visto também como risco.
Paralelamente, o Dr. Robotnik, vivido novamente por Jim Carrey, tenta manipular a situação. Ele se aproxima de Shadow oferecendo recursos, tecnologia e acesso a armamentos. Só que Shadow não confia nele. Ele deixa claro que não é aliado, é apenas alguém usando as ferramentas disponíveis. Essa dinâmica é tensa porque Robotnik percebe que não está no controle, e isso mexe com ele. Pela primeira vez, ele é o segundo cérebro da sala. No meio disso tudo, Tails descobre informações sobre o projeto Shadow. Arquivos antigos revelam que Maria não morreu por acaso. Houve uma operação de contenção que saiu do controle. E mais, Shadow foi programado com um protocolo oculto, uma espécie de gatilho final. Quando Sonic descobre isso, ele entende algo essencial. Shadow pode estar sendo manipulado por memórias distorcidas e por programação implantada. A segunda grande batalha acontece em uma metrópole à noite. Luzes cortadas, prédios às escuras, chuva caindo. Visualmente é o oposto das batalhas coloridas anteriores. Sonic tenta lutar de igual para igual, mas Shadow usa o Chaos Control de forma mais avançada. Teletransportes, distorção do tempo, movimentos imprevisíveis. E no meio da luta, Sonic faz algo diferente. Ele para. Ele pergunta a Shadow se Maria gostaria de ver o que ele está fazendo. Essa frase atinge. Por um segundo, Shadow hesita. É rápido, quase imperceptível, mas Sonic percebe. Existe conflito ali. Só que o protocolo oculto começa a se ativar. Shadow sente dores, flashes de memória misturados com comandos artificiais. Ele começa a perder o controle da própria energia. Tails confirma. Se aquilo continuar, Shadow pode liberar uma explosão de energia capaz de devastar uma região inteira. Shadow já não está totalmente no controle. O protocolo oculto ativado dentro dele começa a consumir sua energia, como se alguém tivesse plantado uma bomba relógio viva. A dor que ele sente não é sua física. São memórias fragmentadas de Maria misturadas com comandos militares forçados, ordens que distorcem o verdadeiro desejo dela. E é aí que o filme faz algo muito forte. Mostra que Shadow nunca quis destruir o mundo. Ele queria cumprir a promessa que fez a Maria. Só que essa promessa foi manipulada. Enquanto governos entram em pânico e tentam lançar contra-ataques, Sonic toma uma decisão diferente. Ele ignora ordens militares, ignora estratégias de contenção. Ele escolhe ir sozinho atrás de Shadow, não para lutar, mas para alcançar ele. Tails e Knuckles não concordam no começo. Knuckles acredita que a ameaça deve ser neutralizada, honra acima de tudo. Já Tails entende o plano do Sonic. Se Shadow explodir, não haverá vencedor. O cenário final se move para uma estação orbital ativada por Robotnik. Sim, o Dr. Robotnik, novamente interpretado por Jim Carrey, decide que se o mundo vai acabar, ele quer estar no centro disso. Mas como sempre, sua arrogância o trai. Ele acreditava que poderia controlar a energia do caos, só que Shadow está além do controle humano. A energia começa a sobrecarregar a estrutura. O planeta inteiro corre risco. É nesse momento que Sonic finalmente alcança Shadow no núcleo da estação. E o que poderia ser a maior batalha do filme vira algo mais profundo. Shadow ataca. Sonic desvia. Shadow avança. Sonic não revida. Ele só fala. Ele diz que entende a dor de perder alguém, que também já se sentiu sozinho, mas que a diferença entre eles é que Sonic encontrou família, e Shadow ainda pode escolher encontrar também. Quando Sonic menciona que Maria queria que ele protegesse as pessoas, não destruísse, algo muda. Os flashes param de ser comandos militares, passam a ser lembranças reais. Maria sorrindo, Maria falando sobre esperança, Maria pedindo que ele desse uma chance ao mundo. Shadow percebe que sua memória foi alterada, que transformaram uma mensagem de amor em ordem de vingança. Mas o protocolo final já está ativo. A extração começa a desintegrar. A energia do caos está prestes a atingir um ponto irreversível. E então acontece o momento mais épico do filme. Sonic oferece dividir o poder. Eles usam as esmeraldas do caos juntos. Pela primeira vez, Sonic e Shadow não são opostos, são equilíbrio. A transformação é absurda visualmente. Energia dourada e vermelha se misturando. A trilha sonora sobe e os dois canalizam o excesso de energia para longe da Terra, desviando a explosão para o espaço profundo. É exaustivo, é quase fatal. Quando tudo termina, a estação está destruída,
mas o planeta está salvo. Shadow cai. Sonic tenta alcançar. Por um segundo parece que ele vai se sacrificar. Mas no último instante, Shadow usa o restante do Chaos Control para se teletransportar para um destino desconhecido. Não é a redenção completa, não é morte, é escolha. Ele escolheu salvar. E essa é a diferença definitiva entre quem ele era e quem decidiu ser. Logo no começo, a gente descobre que uma organização secreta manteve aprisionado por anos um ser com um poder absurdo, Shadow. E quando ele aparece, não é como o Sonic apareceu no primeiro filme. Shadow não é curioso, não é brincalhão, não está tentando se encaixar. Ele surge frio, controlado, intenso. Ele não corre por diversão, ele corre com propósito. Shadow foi criado em laboratório, como parte de um projeto militar secreto. A ideia era criar a forma de vida definitiva. Só que, diferente do Sonic, que encontrou amor e família na Terra, Shadow cresceu dentro de um ambiente fechado, sendo observado como experimento. A única luz na vida dele foi Maria. Maria é o coração da parte 1. Ela representa a humanidade, representa carinho, representa a esperança. Enquanto os cientistas enxergavam Shadow como arma, ela o enxergava como amigo. E isso muda tudo. As cenas entre os dois são calmas, quase silenciosas. São momentos que contrastam totalmente com o ritmo acelerado do Sonic. E isso é proposital, porque enquanto o Sonic vive intensidade alegre, Shadow vive intensidade dolorosa. A tragédia envolvendo Maria é o gatilho, é o que molda o Shadow que vemos no presente. A perda não é só um trauma, é uma ferida aberta que nunca cicatrizou. E quando ele finalmente é libertado, não é vingança simples que o move, é uma sensação de injustiça acumulada. Enquanto isso, Sonic está vivendo sua melhor fase. Ele já é oficialmente um herói reconhecido. Mora com Tom e Maddie, tem Tails como parceiro inseparável e Knuckles ainda tenta entender melhor o mundo humano. Aqui a dinâmica entre eles é importante. Sonic continua impulsivo, ele quer resolver tudo na velocidade da luz, mas agora ele carrega a responsabilidade, ele sabe que as pessoas contam com ele. Tails representa a inteligência estratégica, ele já não é mais só o ajudante, ele participa ativamente das decisões. Knuckles ainda é o mais direto, honra, força e lealdade definem ele. Só que quando Shadow aparece, tudo muda, porque pela primeira vez, Sonic encontra alguém que é igual, mas diferente. Mesma velocidade, mesmo tipo de poder, mesma origem misteriosa. Mas enquanto Sonic representa a escolha, escolher fazer o bem, Shadow representa a consequência, viver com as cicatrizes do passado. O primeiro confronto entre Sonic e Shadow não é só físico, é ideológico. Shadow não quer provar que é mais rápido, ele quer provar que o mundo merece pagar. E Sonic não entende isso no começo. Ele acha que pode conversar, que pode convencer, mas Shadow não quer conversa, ele quer ação. E aí entra outro elemento importante da parte 1, o Dr. Robotnik. Mais uma vez interpretado por Jim Carrey, Robotnik volta diferente. Ele já perdeu antes, já foi derrotado, já foi humilhado. Então, quando descobre sobre Shadow, ele enxerga uma oportunidade. Só que aqui existe uma tensão interessante. Shadow não é controlável. Robotnik está acostumado a ser o cérebro mais inteligente da sala, mas Shadow não é máquina, ele é imprevisível. Isso cria uma dinâmica perigosa. A parte 1 termina com o mundo percebendo que surgiu uma ameaça que Sonic talvez não consiga vencer sozinho. Não é só ser rápido, é sobre estar emocionalmente preparado. E é exatamente isso que torna essa primeira parte tão forte. Ela não começa com piada, ela começa com dor. Ela não apresenta apenas um vilão, ela apresenta um reflexo sombrio do herói. E quando Sonic percebe que talvez ele pudesse ter sido como Shadow se tivesse crescido em circunstâncias diferentes, é aí que o filme realmente começa a ganhar profundidade. Sonic tenta agir como sempre. Faz piada, minimiza o perigo, diz que vai dar conta. Mas Tails percebe algo diferente. Ele vê que Sonic ficou abalado. Não com medo, mas confuso. Porque Shadow não age como um vilão comum. Ele não quer dinheiro, não quer dominar o mundo por ego. Ele quer destruir o que considera corrupto. Enquanto isso, Shadow começa a executar um plano maior. Ele invade instalações militares, invade sistemas globais e mostra que pode desligar cidades inteiras com facilidade. A mensagem é clara. Ele tem poder suficiente para colocar o planeta de joelhos. E é aqui que entra a tensão política. Governos percebem que Sonic talvez não seja suficiente. Começa aquela velha pergunta:
Quem controla essas criaturas? E isso pesa. Sonic sempre quis ser aceito, mas agora ele percebe que é visto também como risco. Paralelamente, o Dr. Robotnik, vivido novamente por Jim Carrey, tenta manipular a situação. Ele se aproxima de Shadow oferecendo recursos, tecnologia e acesso a armamentos. Só que Shadow não confia nele. Ele deixa claro que não é aliado, é apenas alguém usando as ferramentas disponíveis. Essa dinâmica é tensa porque Robotnik percebe que não está no controle, e isso mexe com ele. Pela primeira vez, ele é o segundo cérebro da sala. No meio disso tudo, Tails descobre informações sobre o projeto Shadow. Arquivos antigos revelam que Maria não morreu por acaso. Houve uma operação de contenção que saiu do controle. E mais, Shadow foi programado com um protocolo oculto, uma espécie de gatilho final. Quando Sonic descobre isso, ele entende algo essencial. Shadow pode estar sendo manipulado por memórias distorcidas e por programação implantada. A segunda grande batalha acontece em uma metrópole à noite. Luzes cortadas, prédios às escuras, chuva caindo. Visualmente é o oposto das batalhas coloridas anteriores. Sonic tenta lutar de igual para igual, mas Shadow usa o Chaos Control de forma mais avançada. Teletransportes, distorção do tempo, movimentos imprevisíveis. E no meio da luta, Sonic faz algo diferente. Ele para. Ele pergunta a Shadow se Maria gostaria de ver o que ele está fazendo. Essa frase atinge. Por um segundo, Shadow hesita. É rápido, quase imperceptível, mas Sonic percebe. Existe conflito ali. Só que o protocolo oculto começa a se ativar. Shadow sente dores, flashes de memória misturados com comandos artificiais. Ele começa a perder o controle da própria energia. Tails confirma. Se aquilo continuar, Shadow pode liberar uma explosão de energia capaz de devastar uma região inteira. Shadow já não está totalmente no controle. O protocolo oculto ativado dentro dele começa a consumir sua energia, como se alguém tivesse plantado uma bomba relógio viva. A dor que ele sente não é sua física. São memórias fragmentadas de Maria misturadas com comandos militares forçados, ordens que distorcem o verdadeiro desejo dela. E é aí que o filme faz algo muito forte. Mostra que Shadow nunca quis destruir o mundo. Ele queria cumprir a promessa que fez a Maria. Só que essa promessa foi manipulada. Enquanto governos entram em pânico e tentam lançar contra-ataques, Sonic toma uma decisão diferente. Ele ignora ordens militares, ignora estratégias de contenção. Ele escolhe ir sozinho atrás de Shadow, não para lutar, mas para alcançar ele. Tails e Knuckles não concordam no começo. Knuckles acredita que a ameaça deve ser neutralizada, honra acima de tudo. Já Tails entende o plano do Sonic. Se Shadow explodir, não haverá vencedor. O cenário final se move para uma estação orbital ativada por Robotnik. Sim, o Dr. Robotnik, novamente interpretado por Jim Carrey, decide que se o mundo vai acabar, ele quer estar no centro disso. Mas como sempre, sua arrogância o trai. Ele acreditava que poderia controlar a energia do caos, só que Shadow está além do controle humano. A energia começa a sobrecarregar a estrutura. O planeta inteiro corre risco. É nesse momento que Sonic finalmente alcança Shadow no núcleo da estação. E o que poderia ser a maior batalha do filme vira algo mais profundo. Shadow ataca. Sonic desvia. Shadow avança. Sonic não revida. Ele só fala. Ele diz que entende a dor de perder alguém, que também já se sentiu sozinho, mas que a diferença entre eles é que Sonic encontrou família, e Shadow ainda pode escolher encontrar também. Quando Sonic menciona que Maria queria que ele protegesse as pessoas, não destruísse, algo muda. Os flashes param de ser comandos militares, passam a ser lembranças reais. Maria sorrindo, Maria falando sobre esperança, Maria pedindo que ele desse uma chance ao mundo. Shadow percebe que sua memória foi alterada, que transformaram uma mensagem de amor em ordem de vingança. Mas o protocolo final já está ativo. A estação começa a desintegrar. A energia do caos está prestes a atingir um ponto irreversível. E então acontece o momento mais épico do filme. Sonic oferece dividir o poder. Eles usam as esmeraldas do caos juntos. Pela primeira vez, Sonic e Shadow não são opostos, são equilíbrio. A transformação é absurda visualmente. Energia dourada e vermelha se misturando. A trilha sonora sobe,
e os dois canalizam o excesso de energia para longe da Terra, desviando a explosão para o espaço profundo. É exaustivo, é quase fatal. Quando tudo termina, a estação está destruída, mas o planeta está salvo. Shadow cai. Sonic tenta alcançar. Por um segundo parece que ele vai se sacrificar. Mas no último instante, Shadow usa o restante do Chaos Control para se teletransportar para um destino desconhecido. Não é a redenção completa, não é morte, é escolha. Ele escolheu salvar. E essa é a diferença definitiva entre quem ele era e quem decidiu Logo ser. no começo, a gente descobre que uma organização secreta manteve aprisionado por anos um ser com um poder absurdo, Shadow. E quando ele aparece, não é como o Sonic apareceu no primeiro filme. Shadow não é curioso, não é brincalhão, não está tentando se encaixar. Ele surge frio, controlado, intenso. Ele não corre por diversão, ele corre com propósito. Shadow foi criado em laboratório, como parte de um projeto militar secreto. A ideia era criar a forma de vida definitiva. Só que, diferente do Sonic, que encontrou amor e família na Terra, Shadow cresceu dentro de um ambiente fechado, sendo observado como experimento. A única luz na vida dele foi Maria. Maria é o coração da parte 1. Ela representa a humanidade, representa carinho, representa a esperança. Enquanto os cientistas enxergavam Shadow como arma, ela o enxergava como amigo, e isso muda tudo. As cenas entre os dois são calmas, quase silenciosas. São momentos que contrastam totalmente com o ritmo acelerado do Sonic. E isso é proposital, porque enquanto o Sonic vive intensidade alegre, Shadow vive intensidade dolorosa. A tragédia envolvendo Maria é o gatilho, é o que molda o Shadow que vemos no presente. A perda não é só um trauma, é uma ferida aberta que nunca cicatrizou. E quando ele finalmente é libertado, não é vingança simples que o move, é uma sensação de injustiça acumulada. Enquanto isso, Sonic está vivendo sua melhor fase. Ele já é oficialmente um herói reconhecido. Mora com Tom e Maddie, tem Tails como parceiro inseparável e Knuckles ainda tenta entender melhor o mundo humano. Aqui a dinâmica entre eles é importante. Sonic continua impulsivo, ele quer resolver tudo na velocidade da luz, mas agora ele carrega a responsabilidade, ele sabe que as pessoas contam com ele. Tails representa a inteligência estratégica, ele já não é mais só o ajudante, ele participa ativamente das decisões. Knuckles ainda é o mais direto, honra, força e lealdade definem ele. Só que quando Shadow aparece, tudo muda, porque pela primeira vez, Sonic encontra alguém que é igual, mas diferente. Mesma velocidade, mesmo tipo de poder, mesma origem misteriosa. Mas enquanto Sonic representa a escolha, escolher fazer o bem, Shadow representa a consequência, viver com as cicatrizes do passado. O primeiro confronto entre Sonic e Shadow não é só físico, é ideológico. Shadow não quer provar que é mais rápido, ele quer provar que o mundo merece pagar. E Sonic não entende isso no começo. Ele acha que pode conversar, que pode convencer, mas Shadow não quer conversa, ele quer ação. E aí entra outro elemento importante da parte 1, o Dr. Robotnik. Mais uma vez interpretado por Jim Carrey, Robotnik volta diferente. Ele já perdeu antes, já foi derrotado, já foi humilhado. Então quando descobre sobre Shadow, ele enxerga uma oportunidade. Só que aqui existe uma tensão interessante. Shadow não é controlável. Robotnik está acostumado a ser o cérebro mais inteligente da sala, mas Shadow não é máquina, ele é imprevisível. Isso cria uma dinâmica perigosa. A parte 1 termina com o mundo percebendo que surgiu uma ameaça que Sonic talvez não consiga vencer sozinho. Não é só ser rápido, é sobre estar emocionalmente preparado. E é exatamente isso que torna essa primeira parte tão forte. Ela não começa com piada, ela começa com dor. Ela não apresenta apenas um vilão, ela apresenta um reflexo sombrio do herói. E quando Sonic percebe que talvez ele pudesse ter sido como Shadow se tivesse crescido em circunstâncias diferentes, é aí que o filme realmente começa a ganhar profundidade. Sonic tenta agir como sempre. Faz piada, minimiza o perigo, diz que vai dar conta. Mas Tails percebe algo diferente. Ele vê que Sonic ficou abalado. Não com medo, mas confuso. Porque Shadow não age como um vilão comum. Ele não quer dinheiro, não quer dominar o mundo por ego. Ele quer destruir o que considera corrupto. Enquanto isso, Shadow começa a executar um plano maior. Ele invade instalações militares, invade sistemas globais e mostra que pode desligar cidades inteiras com facilidade. A mensagem é clara.
Ele tem poder suficiente para colocar o planeta de joelhos. E é aqui que entra a tensão política. Governos percebem que Sonic talvez não seja suficiente. Começa aquela velha pergunta: quem controla essas criaturas? E isso pesa. Sonic sempre quis ser aceito, mas agora ele percebe que é visto também como risco. Paralelamente, o Dr. Robotnik, vivido novamente por Jim Carrey, tenta manipular a situação. Ele se aproxima de Shadow oferecendo recursos, tecnologia e acesso a armamentos. Só que Shadow não confia nele. Ele deixa claro que não é aliado, é apenas alguém usando as ferramentas disponíveis. Essa dinâmica é tensa porque Robotnik percebe que não está no controle, e isso mexe com ele. Pela primeira vez, ele é o segundo cérebro da sala. No meio disso tudo, Tails descobre informações sobre o projeto Shadow. Arquivos antigos revelam que Maria não morreu por acaso. Houve uma operação de contenção que saiu do controle. E mais, Shadow foi programado com um protocolo oculto, uma espécie de gatilho final. Quando Sonic descobre isso, ele entende algo essencial. Shadow pode estar sendo manipulado por memórias distorcidas e por programação implantada. A segunda grande batalha acontece em uma metrópole à noite. Luzes cortadas, prédios às escuras, chuva caindo. Visualmente é o oposto das batalhas coloridas anteriores. Sonic tenta lutar de igual para igual, mas Shadow usa o Chaos Control de forma mais avançada, teletransportes, distorção do tempo, movimentos imprevisíveis. E no meio da luta, Sonic faz algo diferente. Ele para. Ele pergunta a Shadow se Maria gostaria de ver o que ele está fazendo. Essa frase atinge. Por um segundo, Shadow hesita. É rápido, quase imperceptível, mas Sonic percebe. Existe conflito ali. Só que o protocolo oculto começa a se ativar. Shadow sente dores, flashes de memória misturados com comandos artificiais. Ele começa a perder o controle da própria energia. Tails confirma. Se aquilo continuar, Shadow pode liberar uma explosão de energia capaz de devastar uma região inteira. Shadow já não está totalmente no controle. O protocolo oculto ativado dentro dele começa a consumir sua energia, como se alguém tivesse plantado uma bomba relógio viva. A dor que ele sente não é sua física. São memórias fragmentadas de Maria misturadas com comandos militares forçados, ordens que distorcem o verdadeiro desejo dela. E é aí que o filme faz algo muito forte. Mostra que Shadow nunca quis destruir o mundo. Ele queria cumprir a promessa que fez a Maria. Só que essa promessa foi manipulada. Enquanto governos entram em pânico e tentam lançar contra-ataques, Sonic toma uma decisão diferente. Ele ignora ordens militares, ignora estratégias de contenção. Ele escolhe ir sozinho atrás de Shadow, não para lutar, mas para alcançar ele. Tails e Knuckles não concordam no começo. Knuckles acredita que a ameaça deve ser neutralizada, honra acima de tudo. Já Tails entende o plano do Sonic. Se Shadow explodir, não haverá vencedor. O cenário final se move para uma estação orbital ativada por Robotnik. Sim, o Dr. Robotnik, novamente interpretado por Jim Carrey, decide que se o mundo vai acabar, ele quer estar no centro disso. Mas como sempre, sua arrogância o trai. Ele acreditava que poderia controlar a energia do caos, só que Shadow está além do controle humano. A energia começa a sobrecarregar a estrutura. O planeta inteiro corre risco. É nesse momento que Sonic finalmente alcança Shadow no núcleo da estação. E o que poderia ser a maior batalha do filme vira algo mais profundo. Shadow ataca. Sonic desvia. Shadow avança. Sonic não revida. Ele só fala. Ele diz que entende a dor de perder alguém, que também já se sentiu sozinho, mas que a diferença entre eles é que Sonic encontrou família, e Shadow ainda pode escolher encontrar também. Quando Sonic menciona que Maria queria que ele protegesse as pessoas, não destruísse, algo muda. Os flashes param de ser comandos militares, passam a ser lembranças reais. Maria sorrindo, Maria falando sobre esperança, Maria pedindo que ele desse uma chance ao mundo. Shadow percebe que sua memória foi alterada, que transformaram uma mensagem de amor em ordem de vingança. Mas o protocolo final já está ativo. A estação começa a desintegrar. A energia do caos está prestes a atingir um ponto irreversível. E então acontece o momento mais épico do filme. Sonic oferece dividir o poder. Eles usam as esmeraldas do caos juntos. Pela primeira vez,
Sonic e Shadow não são opostos, são equilíbrio. A transformação é absurda visualmente, energia dourada e vermelha se misturando. A trilha sonora sobe e os dois canalizam o excesso de energia para longe da Terra, desviando a explosão para o espaço profundo. É exaustivo, é quase fatal. Quando tudo termina, a estação está destruída, mas o planeta está salvo. Shadow cai. Sonic tenta alcançar. Por um segundo parece que ele vai se sacrificar. Mas no último instante, Shadow usa o restante do Chaos Control para se teletransportar para um destino desconhecido. Não é a redenção completa, não é morte, é escolha. Ele escolheu salvar. E essa é a diferença definitiva entre quem ele era e quem decidiu Logo ser. no começo, a gente descobre que uma organização secreta manteve aprisionado por anos um ser com um poder absurdo, Shadow. E quando ele aparece, não é como o Sonic apareceu no primeiro filme. Shadow não é curioso, não é brincalhão, não está tentando se encaixar. Ele surge frio, controlado, intenso. Ele não corre por diversão, ele corre com propósito. Shadow foi criado em laboratório, como parte de um projeto militar secreto. A ideia era criar a forma de vida definitiva. Só que, diferente do Sonic, que encontrou amor e família na Terra, Shadow cresceu dentro de um ambiente fechado, sendo observado como experimento. A única luz na vida dele foi Maria. Maria é o coração da parte 1. Ela representa a humanidade, representa carinho, representa a esperança. Enquanto os cientistas enxergavam Shadow como arma, ela o enxergava como amigo, e isso muda tudo. As cenas entre os dois são calmas, quase silenciosas. São momentos que contrastam totalmente com o ritmo acelerado do Sonic. E isso é proposital, porque enquanto o Sonic vive intensidade alegre, Shadow vive intensidade dolorosa. A tragédia envolvendo Maria é o gatilho, é o que molda o Shadow que vemos no presente. A perda não é só um trauma, é uma ferida aberta que nunca cicatrizou. E quando ele finalmente é libertado, não é vingança simples que o move, é uma sensação de injustiça acumulada. Enquanto isso, Sonic está vivendo sua melhor fase. Ele já é oficialmente um herói reconhecido. Mora com Tom e Maddie, tem Tails como parceiro inseparável e Knuckles ainda tenta entender melhor o mundo humano. Aqui a dinâmica entre eles é importante. Sonic continua impulsivo, ele quer resolver tudo na velocidade da luz, mas agora ele carrega a responsabilidade, ele sabe que as pessoas contam com ele. Tails representa a inteligência estratégica. Ele já não é mais só o ajudante, ele participa ativamente das decisões. Knuckles ainda é o mais direto, honra, força e lealdade definem ele. Só que quando Shadow aparece, tudo muda, porque pela primeira vez, Sonic encontra alguém que é igual, mas diferente. Mesma velocidade, mesmo tipo de poder, mesma origem misteriosa. Mas enquanto Sonic representa a escolha, escolher fazer o bem, Shadow representa a consequência, viver com as cicatrizes do passado. O primeiro confronto entre Sonic e Shadow não é só físico, é ideológico. Shadow não quer provar que é mais rápido, ele quer provar que o mundo merece pagar. E Sonic não entende isso no começo. Ele acha que pode conversar, que pode convencer, mas Shadow não quer conversa, ele quer ação. E aí entra outro elemento importante da parte 1, o Dr. Robotnik. Mais uma vez interpretado por Jim Carrey, Robotnik volta diferente. Ele já perdeu antes, já foi derrotado, já foi humilhado. Então, quando descobre sobre Shadow, ele enxerga uma oportunidade. Só que aqui existe uma tensão interessante. Shadow não é controlável. Robotnik está acostumado a ser o cérebro mais inteligente da sala, mas Shadow não é máquina, ele é imprevisível. Isso cria uma dinâmica perigosa. A parte 1 termina com o mundo percebendo que surgiu uma ameaça que Sonic talvez não consiga vencer sozinho. Não é só ser rápido, é sobre estar emocionalmente preparado. E é exatamente isso que torna essa primeira parte tão forte. Ela não começa com piada, ela começa com dor. Ela não apresenta apenas um vilão, ela apresenta um reflexo sombrio do herói. E quando Sonic percebe que talvez ele pudesse ter sido como Shadow se tivesse crescido em circunstâncias diferentes, é aí que o filme realmente começa a ganhar profundidade. Sonic tenta agir como sempre. Faz piada, minimiza o perigo, diz que vai dar conta. Mas Tails percebe algo diferente. Ele vê que Sonic ficou abalado. Não com medo, mas confuso. Porque Shadow não age como um vilão comum. Ele não quer dinheiro, não quer dominar o mundo por ego. Ele quer destruir o que considera corrupto. Enquanto isso, Shadow começa a executar um plano maior.
Ele invade instalações militares, invade sistemas globais e mostra que pode desligar cidades inteiras com facilidade. A mensagem é clara: ele tem poder suficiente para colocar o planeta de joelhos. E é aqui que entra a tensão política. Governos percebem que Sonic talvez não seja suficiente. Começa aquela velha pergunta: quem controla essas criaturas? E isso pesa. Sonic sempre quis ser aceito, mas agora ele percebe que é visto também como risco. Paralelamente, o Dr. Robotnik, vivido novamente por Jim Carrey, tenta manipular a situação. Ele se aproxima de Shadow oferecendo recursos, tecnologia e acesso a armamentos. Só que Shadow não confia nele. Ele deixa claro que não é aliado, é apenas alguém usando as ferramentas disponíveis. Essa dinâmica é tensa porque Robotnik percebe que não está no controle, e isso mexe com ele. Pela primeira vez, ele é o segundo cérebro da sala. No meio disso tudo, Tails descobre informações sobre o projeto Shadow. Arquivos antigos revelam que Maria não morreu por acaso. Houve uma operação de contenção que saiu do controle. E mais, Shadow foi programado com um protocolo oculto, uma espécie de gatilho final. Quando Sonic descobre isso, ele entende algo essencial. Shadow pode estar sendo manipulado por memórias distorcidas e por programação implantada. A segunda grande batalha acontece em uma metrópole à noite. Luzes cortadas, prédios às escuras, chuva caindo. Visualmente é o oposto das batalhas coloridas anteriores. Sonic tenta lutar de igual para igual, mas Shadow usa o Chaos Control de forma mais avançada. Teletransportes, distorção do tempo, movimentos imprevisíveis. E no meio da luta, Sonic faz algo diferente. Ele para. Ele pergunta a Shadow se Maria gostaria de ver o que ele está fazendo. Essa frase atinge. Por um segundo, Shadow hesita. É rápido, quase imperceptível, mas Sonic percebe. Existe conflito ali. Só que o protocolo oculto começa a se ativar. Shadow sente dores, flashes de memória misturados com comandos artificiais. Ele começa a perder o controle da própria energia. Tails confirma. Se aquilo continuar, Shadow pode liberar uma explosão de energia capaz de devastar uma região inteira. Shadow já não está totalmente no controle. O protocolo oculto ativado dentro dele começa a consumir sua energia, como se alguém tivesse plantado uma bomba relógio viva. A dor que ele sente não é sua física. São memórias fragmentadas de Maria misturadas com comandos militares forçados, ordens que distorcem o verdadeiro desejo dela. E é aí que o filme faz algo muito forte. Mostra que Shadow nunca quis destruir o mundo. Ele queria cumprir a promessa que fez a Maria. Só que essa promessa foi manipulada. Enquanto governos entram em pânico e tentam lançar contra-ataques, Sonic toma uma decisão diferente. Ele ignora ordens militares, ignora estratégias de contenção. Ele escolhe ir sozinho atrás de Shadow, não para lutar, mas para alcançar ele. Tails e Knuckles não concordam no começo. Knuckles acredita que a ameaça deve ser neutralizada, honra acima de tudo. Já Tails entende o plano do Sonic. Se Shadow explodir, não haverá vencedor. O cenário final se move para uma estação orbital ativada por Robotnik. Sim, o Dr. Robotnik, novamente interpretado por Jim Carrey, decide que se o mundo vai acabar, ele quer estar no centro disso. Mas como sempre, sua arrogância o trai. Ele acreditava que poderia controlar a energia do caos, só que Shadow está além do controle humano. A energia começa a sobrecarregar a estrutura. O planeta inteiro corre risco. É nesse momento que Sonic finalmente alcança Shadow no núcleo da estação. E o que poderia ser a maior batalha do filme vira algo mais profundo. Shadow ataca. Sonic desvia. Shadow avança. Sonic não revida. Ele só fala. Ele diz que entende a dor de perder alguém, que também já se sentiu sozinho, mas que a diferença entre eles é que Sonic encontrou família, e Shadow ainda pode escolher encontrar também. Quando Sonic menciona que Maria queria que ele protegesse as pessoas, não destruísse, algo muda. Os flashes param de ser comandos militares, passam a ser lembranças reais. Maria sorrindo, Maria falando sobre esperança, Maria pedindo que ele desse uma chance ao mundo. Shadow percebe que sua memória foi alterada, que transformaram uma mensagem de amor em ordem de vingança. Mas o protocolo final já está ativo. A estação começa a desintegrar. A energia do caos está prestes a atingir um ponto irreversível.
E então acontece o momento mais épico do filme. Sonic oferece dividir o poder. Eles usam as esmeraldas do caos juntos. Pela primeira vez, Sonic e Shadow não são opostos, são equilíbrio. A transformação é absurda visualmente, energia dourada e vermelha se misturando. A trilha sonora sobe e os dois canalizam o excesso de energia para longe da Terra, desviando a explosão para o espaço profundo. É exaustivo, é quase fatal. Quando tudo termina, a estação está destruída, mas o planeta está salvo. Shadow cai. Sonic tenta alcançar. Por um segundo parece que ele vai se sacrificar. Mas no último instante, Shadow usa o restante do Chaos Control para se teletransportar para um destino desconhecido. Não é a redenção completa, não é morte, é escolha. Ele escolheu salvar. E essa é a diferença definitiva entre quem ele era e quem decidiu Logo ser. no começo, a gente descobre que uma organização secreta manteve aprisionado por anos um ser com um poder absurdo, Shadow. E quando ele aparece, não é como o Sonic apareceu no primeiro filme. Shadow não é curioso, não é brincalhão, não está tentando se encaixar. Ele surge frio, controlado, intenso. Ele não corre por diversão, ele corre com propósito. Shadow foi criado em laboratório, como parte de um projeto militar secreto. A ideia era criar a forma de vida definitiva. Só que, diferente do Sonic, que encontrou amor e família na Terra, Shadow cresceu dentro de um ambiente fechado, sendo observado como experimento. A única luz na vida dele foi Maria. Maria é o coração da parte 1. Ela representa a humanidade, representa carinho, representa a esperança. Enquanto os cientistas enxergavam Shadow como arma, ela o enxergava como amigo, e isso muda tudo. As cenas entre os dois são calmas, quase silenciosas. São momentos que contrastam totalmente com o ritmo acelerado do Sonic. E isso é proposital, porque enquanto o Sonic vive intensidade alegre, Shadow vive intensidade dolorosa. A tragédia envolvendo Maria é o gatilho, é o que molda o Shadow que vemos no presente. A perda não é só um trauma, é uma ferida aberta que nunca cicatrizou. E quando ele finalmente é libertado, não é vingança simples que o move, é uma sensação de injustiça acumulada. Enquanto isso, Sonic está vivendo sua melhor fase. Ele já é oficialmente um herói reconhecido. Mora com Tom e Maddie, tem Tails como parceiro inseparável e Knuckles ainda tenta entender melhor o mundo humano. Aqui a dinâmica entre eles é importante. Sonic continua impulsivo, ele quer resolver tudo na velocidade da luz, mas agora ele carrega a responsabilidade, ele sabe que as pessoas contam com ele. Tails representa a inteligência estratégica, ele já não é mais só o ajudante, ele participa ativamente das decisões. Knuckles ainda é o mais direto, honra, força e lealdade definem ele. Só que quando Shadow aparece, tudo muda, porque pela primeira vez, Sonic encontra alguém que é igual, mas diferente. Mesma velocidade, mesmo tipo de poder, mesma origem misteriosa. Mas enquanto Sonic representa a escolha, escolher fazer o bem, Shadow representa a consequência, viver com as cicatrizes do passado. O primeiro confronto entre Sonic e Shadow não é só físico, é ideológico. Shadow não quer provar que é mais rápido, ele quer provar que o mundo merece pagar. E Sonic não entende isso no começo. Ele acha que pode conversar, que pode convencer, mas Shadow não quer conversa, ele quer ação. E aí entra outro elemento importante da parte 1, o Dr. Robotnik. Mais uma vez interpretado por Jim Carrey, Robotnik volta diferente. Ele já perdeu antes, já foi derrotado, já foi humilhado. Então, quando descobre sobre Shadow, ele enxerga uma oportunidade. Só que aqui existe uma tensão interessante. Shadow não é controlável. Robotnik está acostumado a ser o cérebro mais inteligente da sala, mas Shadow não é máquina, ele é imprevisível. Isso cria uma dinâmica perigosa. A parte 1 termina com o mundo percebendo que surgiu uma ameaça que Sonic talvez não consiga vencer sozinho. Não é só ser rápido, é sobre estar emocionalmente preparado. E é exatamente isso que torna essa primeira parte tão forte. Ela não começa com piada, ela começa com dor. Ela não apresenta apenas um vilão, ela apresenta um reflexo sombrio do herói. E quando Sonic percebe que talvez ele pudesse ter sido como Shadow se tivesse crescido em circunstâncias diferentes, é aí que o filme realmente começa a ganhar profundidade. Sonic tenta agir como sempre. Faz piada, minimiza o perigo, diz que vai dar conta. Mas Tails percebe algo diferente. Ele vê que Sonic ficou abalado. Não com medo, mas confuso. Porque Shadow não age como um vilão comum. Ele não quer dinheiro,
Não quer dominar o mundo por ego. Ele quer destruir o que considera corrupto. Enquanto isso, Shadow começa a executar um plano maior. Ele invade instalações militares, invade sistemas globais e mostra que pode desligar cidades inteiras com facilidade. A mensagem é clara: ele tem poder suficiente para colocar o planeta de joelhos. E é aqui que entra a tensão política. Governos percebem que Sonic talvez não seja suficiente. Começa aquela velha pergunta: quem controla essas criaturas? E isso pesa. Sonic sempre quis ser aceito, mas agora ele percebe que é visto também como risco. Paralelamente, o Dr. Robotnik, vivido novamente por Jim Carrey, tenta manipular a situação. Ele se aproxima de Shadow oferecendo recursos, tecnologia e acesso a armamentos. Só que Shadow não confia nele. Ele deixa claro que não é aliado, é apenas alguém usando as ferramentas disponíveis. Essa dinâmica é tensa porque Robotnik percebe que não está no controle, e isso mexe com ele. Pela primeira vez, ele é o segundo cérebro da sala. No meio disso tudo, Tails descobre informações sobre o projeto Shadow. Arquivos antigos revelam que Maria não morreu por acaso. Houve uma operação de contenção que saiu do controle. E mais, Shadow foi programado com um protocolo oculto, uma espécie de gatilho final. Quando Sonic descobre isso, ele entende algo essencial. Shadow pode estar sendo manipulado por memórias distorcidas e por programação implantada. A segunda grande batalha acontece em uma metrópole à noite. Luzes cortadas, prédios às escuras, chuva caindo. Visualmente é o oposto das batalhas coloridas anteriores. Sonic tenta lutar de igual para igual, mas Shadow usa o Chaos Control de forma mais avançada. Teletransportes, distorção do tempo, movimentos imprevisíveis. E no meio da luta, Sonic faz algo diferente. Ele para. Ele pergunta a Shadow se Maria gostaria de ver o que ele está fazendo. Essa frase atinge. Por um segundo, Shadow hesita. É rápido, quase imperceptível, mas Sonic percebe. Existe conflito ali. Só que o protocolo oculto começa a se ativar. Shadow sente dores, flashes de memória misturados com comandos artificiais. Ele começa a perder o controle da própria energia. Tails confirma. Se aquilo continuar, Shadow pode liberar uma explosão de energia capaz de devastar uma região inteira. Shadow já não está totalmente no controle. O protocolo oculto ativado dentro dele começa a consumir sua energia, como se alguém tivesse plantado uma bomba relógio viva. A dor que ele sente não é sua física. São memórias fragmentadas de Maria misturadas com comandos militares forçados, ordens que distorcem o verdadeiro desejo dela. E é aí que o filme faz algo muito forte. Mostra que Shadow nunca quis destruir o mundo. Ele queria cumprir a promessa que fez a Maria. Só que essa promessa foi manipulada. Enquanto governos entram em pânico e tentam lançar contra-ataques, Sonic toma uma decisão diferente. Ele ignora ordens militares, ignora estratégias de contenção. Ele escolhe ir sozinho atrás de Shadow, não para lutar, mas para alcançar ele. Tails e Knuckles não concordam no começo. Knuckles acredita que a ameaça deve ser neutralizada, honra acima de tudo. Já Tails entende o plano do Sonic. Se Shadow explodir, não haverá vencedor. O cenário final se move para uma estação orbital ativada por Robotnik. Sim, o Dr. Robotnik, novamente interpretado por Jim Carrey, decide que se o mundo vai acabar, ele quer estar no centro disso. Mas como sempre, sua arrogância o trai. Ele acreditava que poderia controlar a energia do caos, só que Shadow está além do controle humano. A energia começa a sobrecarregar a estrutura. O planeta inteiro corre risco. É nesse momento que Sonic finalmente alcança Shadow no núcleo da estação. E o que poderia ser a maior batalha do filme vira algo mais profundo. Shadow ataca. Sonic desvia. Shadow avança. Sonic não revida. Ele só fala. Ele diz que entende a dor de perder alguém, que também já se sentiu sozinho, mas que a diferença entre eles é que Sonic encontrou família, e Shadow ainda pode escolher encontrar também. Quando Sonic menciona que Maria queria que ele protegesse as pessoas, não destruísse, algo muda. Os flashes param de ser comandos militares, passam a ser lembranças reais. Maria sorrindo, Maria falando sobre esperança, Maria pedindo que ele desse uma chance ao mundo. Shadow percebe que sua memória foi alterada,
que transformaram uma mensagem de amor em ordem de vingança. Mas o protocolo final já está ativo. A extração começa a desintegrar. A energia do caos está prestes a atingir um ponto irreversível. E então acontece o momento mais épico do filme. Sonic oferece dividir o poder. Eles usam as esmeraldas do caos juntos. Pela primeira vez, Sonic e Shadow não são opostos, são equilíbrio. A transformação é absurda visualmente. Energia dourada e vermelha se misturando. A trilha sonora sobe e os dois canalizam o excesso de energia para longe da Terra, desviando a explosão para o espaço profundo. É exaustivo, é quase fatal. Quando tudo termina, a estação está destruída, mas o planeta está salvo. Shadow cai. Sonic tenta alcançar. Por um segundo parece que ele vai se sacrificar. Mas no último instante, Shadow usa o restante do Chaos Control para se teletransportar para um destino desconhecido. Não é a redenção completa, não é morte, é escolha. Ele escolheu salvar. E essa é a diferença definitiva entre quem ele era e quem decidiu ser. Logo no começo, a gente descobre que uma organização secreta manteve aprisionado por anos um ser com um poder absurdo, Shadow. E quando ele aparece, não é como o Sonic apareceu no primeiro filme. Shadow não é curioso, não é brincalhão, não está tentando se encaixar. Ele surge frio, controlado, intenso. Ele não corre por diversão, ele corre com propósito. Shadow foi criado em laboratório, como parte de um projeto militar secreto. A ideia era criar a forma de vida definitiva. Só que, diferente do Sonic, que encontrou amor e família na Terra, Shadow cresceu dentro de um ambiente fechado, sendo observado como experimento. A única luz na vida dele foi Maria. Maria é o coração da parte 1. Ela representa a humanidade, representa carinho, representa a esperança. Enquanto os cientistas enxergavam Shadow como arma, ela o enxergava como amigo, e isso muda tudo. As cenas entre os dois são calmas, quase silenciosas. São momentos que contrastam totalmente com o ritmo acelerado do Sonic. E isso é proposital, porque enquanto o Sonic vive intensidade alegre, Shadow vive intensidade dolorosa. A tragédia envolvendo Maria é o gatilho, é o que molda o Shadow que vemos no presente. A perda não é só um trauma, é uma ferida aberta que nunca cicatrizou. E quando ele finalmente é libertado, não é vingança simples que o move, é uma sensação de injustiça acumulada. Enquanto isso, Sonic está vivendo sua melhor fase. Ele já é oficialmente um herói reconhecido. Mora com Tom e Maddie, tem Tails como parceiro inseparável e Knuckles ainda tenta entender melhor o mundo humano. Aqui a dinâmica entre eles é importante. Sonic continua impulsivo, ele quer resolver tudo na velocidade da luz, mas agora ele carrega a responsabilidade, ele sabe que as pessoas contam com ele. Tails representa a inteligência estratégica, ele já não é mais só o ajudante, ele participa ativamente das decisões. Knuckles ainda é o mais direto, honra, força e lealdade definem ele. Só que quando Shadow aparece, tudo muda, porque pela primeira vez, Sonic encontra alguém que é igual, mas diferente. Mesma velocidade, mesmo tipo de poder, mesma origem misteriosa. Mas enquanto Sonic representa a escolha, escolher fazer o bem, Shadow representa a consequência, viver com as cicatrizes do passado. O primeiro confronto entre Sonic e Shadow não é só físico, é ideológico. Shadow não quer provar que é mais rápido, ele quer provar que o mundo merece pagar. E Sonic não entende isso no começo. Ele acha que pode conversar, que pode convencer, mas Shadow não quer conversa, ele quer ação. E aí entra outro elemento importante da parte 1, o Dr. Robotnik. Mais uma vez interpretado por Jim Carrey, Robotnik volta diferente. Ele já perdeu antes, já foi derrotado, já foi humilhado. Então quando descobre sobre Shadow, ele enxerga uma oportunidade. Só que aqui existe uma tensão interessante. Shadow não é controlável. Robotnik está acostumado a ser o cérebro mais inteligente da sala, mas Shadow não é máquina, ele é imprevisível. Isso cria uma dinâmica perigosa. A parte 1 termina com o mundo percebendo que surgiu uma ameaça que Sonic talvez não consiga vencer sozinho. Não é só ser rápido, é sobre estar emocionalmente preparado. E é exatamente isso que torna essa primeira parte tão forte. Ela não começa com piada, ela começa com dor. Ela não apresenta apenas um vilão, ela apresenta um reflexo sombrio do herói. E quando Sonic percebe que talvez ele pudesse ter sido como Shadow se tivesse crescido em circunstâncias diferentes, é aí que o filme realmente começa a ganhar profundidade. Sonic tenta agir como sempre. Faz piada, minimiza o perigo, diz que vai dar conta.
mas Tails percebe algo diferente. Ele vê que Sonic ficou abalado, não com medo, mas confuso. Porque Shadow não age como um vilão comum. Ele não quer dinheiro, não quer dominar o mundo por ego. Ele quer destruir o que considera corrupto. Enquanto isso, Shadow começa a executar um plano maior. Ele invade instalações militares, invade sistemas globais e mostra que pode desligar cidades inteiras com facilidade. A mensagem é clara: ele tem poder suficiente para colocar o planeta de joelhos. E é aqui que entra a tensão política. Governos percebem que Sonic talvez não seja suficiente. Começa aquela velha pergunta: quem controla essas criaturas? E isso pesa. Sonic sempre quis ser aceito, mas agora ele percebe que é visto também como risco. Paralelamente, o Dr. Robotnik, vivido novamente por Jim Carrey, tenta manipular a situação. Ele se aproxima de Shadow oferecendo recursos, tecnologia e acesso a armamentos. Só que Shadow não confia nele. Ele deixa claro que não é aliado, é apenas alguém usando as ferramentas disponíveis. Essa dinâmica é tensa porque Robotnik percebe que não está no controle, e isso mexe com ele. Pela primeira vez, ele é o segundo cérebro da sala. No meio disso tudo, Tails descobre informações sobre o projeto Shadow. Arquivos antigos revelam que Maria não morreu por acaso. Houve uma operação de contenção que saiu do controle. E mais, Shadow foi programado com um protocolo oculto, uma espécie de gatilho final. Quando Sonic descobre isso, ele entende algo essencial. Shadow pode estar sendo manipulado por memórias distorcidas e por programação implantada. A segunda grande batalha acontece em uma metrópole à noite. Luzes cortadas, prédios às escuras, chuva caindo. Visualmente é o oposto das batalhas coloridas anteriores. Sonic tenta lutar de igual para igual, mas Shadow usa o Chaos Control de forma mais avançada. Teletransportes, distorção do tempo, movimentos imprevisíveis. E no meio da luta, Sonic faz algo diferente. Ele para. Ele pergunta a Shadow se Maria gostaria de ver o que ele está fazendo. Essa frase atinge. Por um segundo, Shadow hesita. É rápido, quase imperceptível, mas Sonic percebe. Existe conflito ali. Só que o protocolo oculto começa a se ativar. Shadow sente dores, flashes de memória misturados com comandos artificiais. Ele começa a perder o controle da própria energia. Tails confirma. Se aquilo continuar, Shadow pode liberar uma explosão de energia capaz de devastar uma região inteira. Shadow já não está totalmente no controle. O protocolo oculto ativado dentro dele começa a consumir sua energia, como se alguém tivesse plantado uma bomba relógio viva. A dor que ele sente não é sua física. São memórias fragmentadas de Maria misturadas com comandos militares forçados, ordens que distorcem o verdadeiro desejo dela. E é aí que o filme faz algo muito forte. Mostra que Shadow nunca quis destruir o mundo. Ele queria cumprir a promessa que fez a Maria. Só que essa promessa foi manipulada. Enquanto governos entram em pânico e tentam lançar contra-ataques, Sonic toma uma decisão diferente. Ele ignora ordens militares, ignora estratégias de contenção. Ele escolhe ir sozinho atrás de Shadow, não para lutar, mas para alcançar ele. Tails e Knuckles não concordam no começo. Knuckles acredita que a ameaça deve ser neutralizada, honra acima de tudo. Já Tails entende o plano do Sonic. Se Shadow explodir, não haverá vencedor. O cenário final se move para uma estação orbital ativada por Robotnik. Sim, o Dr. Robotnik, novamente interpretado por Jim Carrey, decide que se o mundo vai acabar, ele quer estar no centro disso. Mas como sempre, sua arrogância o trai. Ele acreditava que poderia controlar a energia do caos, só que Shadow está além do controle humano. A energia começa a sobrecarregar a estrutura. O planeta inteiro corre risco. É nesse momento que Sonic finalmente alcança Shadow no núcleo da estação. E o que poderia ser a maior batalha do filme vira algo mais profundo. Shadow ataca. Sonic desvia. Shadow avança. Sonic não revida. Ele só fala. Ele diz que entende a dor de perder alguém, que também já se sentiu sozinho, mas que a diferença entre eles é que Sonic encontrou família, e Shadow ainda pode escolher encontrar também. Quando Sonic menciona que Maria queria que ele protegesse as pessoas, não destruísse, algo muda. Os flashes param de ser comandos militares.
passam a ser lembranças reais. Maria sorrindo, Maria falando sobre esperança, Maria pedindo que ele desse uma chance ao mundo. Shadow percebe que sua memória foi alterada, que transformaram uma mensagem de amor em ordem de vingança. Mas o protocolo final já está ativo. A extração começa a desintegrar. A energia do caos está prestes a atingir um ponto irreversível. E então acontece o momento mais épico do filme. Sonic oferece dividir o poder. Eles usam as esmeraldas do caos juntos. Pela primeira vez, Sonic e Shadow não são opostos, são equilíbrio. A transformação é absurda visualmente. Energia dourada e vermelha se misturando. A trilha sonora sobe e os dois canalizam o excesso de energia para longe da Terra, desviando a explosão para o espaço profundo. É exaustivo, é quase fatal. Quando tudo termina, a estação está destruída, mas o planeta está salvo. Shadow cai. Sonic tenta alcançar. Por um segundo parece que ele vai se sacrificar. Mas no último instante, Shadow usa o restante do Chaos Control para se teletransportar para um destino desconhecido. Não é a redenção completa, não é morte, é escolha. Ele escolheu salvar. E essa é a diferença definitiva entre quem ele era e quem decidiu Logo ser. no começo, a gente descobre que uma organização secreta manteve aprisionado por anos um ser com um poder absurdo, Shadow. E quando ele aparece, não é como o Sonic apareceu no primeiro filme. Shadow não é curioso, não é brincalhão, não está tentando se encaixar. Ele surge frio, controlado, intenso. Ele não corre por diversão, ele corre com propósito. Shadow foi criado em laboratório, como parte de um projeto militar secreto. A ideia era criar a forma de vida definitiva. Só que, diferente do Sonic, que encontrou amor e família na Terra, Shadow cresceu dentro de um ambiente fechado, sendo observado como experimento. A única luz na vida dele foi Maria. Maria é o coração da parte 1. Ela representa a humanidade, representa carinho, representa a esperança. Enquanto os cientistas enxergavam Shadow como arma, ela o enxergava como amigo, e isso muda tudo. As cenas entre os dois são calmas, quase silenciosas. São momentos que contrastam totalmente com o ritmo acelerado do Sonic. E isso é proposital, porque enquanto o Sonic vive intensidade alegre, Shadow vive intensidade dolorosa. A tragédia envolvendo Maria é o gatilho, é o que molda o Shadow que vemos no presente. A perda não é só um trauma, é uma ferida aberta que nunca cicatrizou. E quando ele finalmente é libertado, não é vingança simples que o move, é uma sensação de injustiça acumulada. Enquanto isso, Sonic está vivendo sua melhor fase. Ele já é oficialmente um herói reconhecido. Mora com Tom e Maddie, tem Tails como parceiro inseparável e Knuckles ainda tenta entender melhor o mundo humano. Aqui a dinâmica entre eles é importante. Sonic continua impulsivo, ele quer resolver tudo na velocidade da luz, mas agora ele carrega a responsabilidade, ele sabe que as pessoas contam com ele. Tails representa a inteligência estratégica, ele já não é mais só o ajudante, ele participa ativamente das decisões. Knuckles ainda é o mais direto, honra, força e lealdade definem ele. Só que quando Shadow aparece, tudo muda, porque pela primeira vez, Sonic encontra alguém que é igual, mas diferente. Mesma velocidade, mesmo tipo de poder, mesma origem misteriosa. Mas enquanto Sonic representa a escolha, escolher fazer o bem, Shadow representa a consequência, viver com as cicatrizes do passado. O primeiro confronto entre Sonic e Shadow não é só físico, é ideológico. Shadow não quer provar que é mais rápido, ele quer provar que o mundo merece pagar. E Sonic não entende isso no começo. Ele acha que pode conversar, que pode convencer, mas Shadow não quer conversa, ele quer ação. E aí entra outro elemento importante da parte 1, o Dr. Robotnik. Mais uma vez interpretado por Jim Carrey, Robotnik volta diferente. Ele já perdeu antes, já foi derrotado, já foi humilhado. Então quando descobre sobre Shadow, ele enxerga uma oportunidade. Só que aqui existe uma tensão interessante. Shadow não é controlável. Robotnik está acostumado a ser o cérebro mais inteligente da sala, mas Shadow não é máquina, ele é imprevisível. Isso cria uma dinâmica perigosa. A parte 1 termina com o mundo percebendo que surgiu uma ameaça que Sonic talvez não consiga vencer sozinho. Não é só ser rápido, é sobre estar emocionalmente preparado. E é exatamente isso que torna essa primeira parte tão forte. Ela não começa com piada, ela começa com dor. Ela não apresenta apenas um vilão, ela apresenta um reflexo sombrio do herói.
E quando Sonic percebe que talvez ele pudesse ter sido como Shadow se tivesse crescido em circunstâncias diferentes, é aí que o filme realmente começa a ganhar profundidade. Sonic tenta agir como sempre. Faz piada, minimiza o perigo, diz que vai dar conta. Mas Tails percebe algo diferente. Ele vê que Sonic ficou abalado. Não com medo, mas confuso. Porque Shadow não age como um vilão comum. Ele não quer dinheiro, não quer dominar o mundo por ego. Ele quer destruir o que considera corrupto. Enquanto isso, Shadow começa a executar um plano maior. Ele invade instalações militares, invade sistemas globais e mostra que pode desligar cidades inteiras com facilidade. A mensagem é clara: ele tem poder suficiente para colocar o planeta de joelhos. E é aqui que entra a tensão política. Governos percebem que Sonic talvez não seja suficiente. Começa aquela velha pergunta: quem controla essas criaturas? E isso pesa. Sonic sempre quis ser aceito, mas agora ele percebe que é visto também como risco. Paralelamente, o Dr. Robotnik, vivido novamente por Jim Carrey, tenta manipular a situação. Ele se aproxima de Shadow oferecendo recursos, tecnologia e acesso a armamentos. Só que Shadow não confia nele. Ele deixa claro que não é aliado, é apenas alguém usando as ferramentas disponíveis. Essa dinâmica é tensa porque Robotnik percebe que não está no controle, e isso mexe com ele. Pela primeira vez, ele é o segundo cérebro da sala. No meio disso tudo, Tails descobre informações sobre o projeto Shadow. Arquivos antigos revelam que Maria não morreu por acaso. Houve uma operação de contenção que saiu do controle. E mais, Shadow foi programado com um protocolo oculto, uma espécie de gatilho final. Quando Sonic descobre isso, ele entende algo essencial. Shadow pode estar sendo manipulado por memórias distorcidas e por programação implantada. A segunda grande batalha acontece em uma metrópole à noite. Luzes cortadas, prédios às escuras, chuva caindo. Visualmente é o oposto das batalhas coloridas anteriores. Sonic tenta lutar de igual para igual, mas Shadow usa o Chaos Control de forma mais avançada. Teletransportes, distorção do tempo, movimentos imprevisíveis. E no meio da luta, Sonic faz algo diferente. Ele para. Ele pergunta a Shadow se Maria gostaria de ver o que ele está fazendo. Essa frase atinge. Por um segundo, Shadow hesita. É rápido, quase imperceptível, mas Sonic percebe. Existe conflito ali. Só que o protocolo oculto começa a se ativar. Shadow sente dores, flashes de memória misturados com comandos artificiais. Ele começa a perder o controle da própria energia. Tails confirma. Se aquilo continuar, Shadow pode liberar uma explosão de energia capaz de devastar uma região inteira. Shadow já não está totalmente no controle. O protocolo oculto ativado dentro dele começa a consumir sua energia, como se alguém tivesse plantado uma bomba relógio viva. A dor que ele sente não é sua física. São memórias fragmentadas de Maria misturadas com comandos militares forçados, ordens que distorcem o verdadeiro desejo dela. E é aí que o filme faz algo muito forte. Mostra que Shadow nunca quis destruir o mundo. Ele queria cumprir a promessa que fez a Maria. Só que essa promessa foi manipulada. Enquanto governos entram em pânico e tentam lançar contra-ataques, Sonic toma uma decisão diferente. Ele ignora ordens militares, ignora estratégias de contenção. Ele escolhe ir sozinho atrás de Shadow, não para lutar, mas para alcançar ele. Tails e Knuckles não concordam no começo. Knuckles acredita que a ameaça deve ser neutralizada, honra acima de tudo. Já Tails entende o plano do Sonic. Se Shadow explodir, não haverá vencedor. O cenário final se move para uma estação orbital ativada por Robotnik. Sim, o Dr. Robotnik, novamente interpretado por Jim Carrey, decide que se o mundo vai acabar, ele quer estar no centro disso. Mas como sempre, sua arrogância o trai. Ele acreditava que poderia controlar a energia do caos, só que Shadow está além do controle humano. A energia começa a sobrecarregar a estrutura. O planeta inteiro corre risco. É nesse momento que Sonic finalmente alcança Shadow no núcleo da estação. E o que poderia ser a maior batalha do filme vira algo mais profundo. Shadow ataca. Sonic desvia. Shadow avança. Sonic não revida. Ele só fala. Ele diz que entende a dor de perder alguém, que também já se sentiu sozinho.
mas que a diferença entre eles é que Sonic encontrou família, e Shadow ainda pode escolher encontrar também. Quando Sonic menciona que Maria queria que ele protegesse as pessoas, não destruísse, algo muda. Os flashes param de ser comandos militares, passam a ser lembranças reais. Maria sorrindo, Maria falando sobre esperança, Maria pedindo que ele desse uma chance ao mundo. Shadow percebe que sua memória foi alterada, que transformaram uma mensagem de amor em ordem de vingança. Mas o protocolo final já está ativo. A extração começa a desintegrar. A energia do caos está prestes a atingir um ponto irreversível. E então acontece o momento mais épico do filme. Sonic oferece dividir o poder. Eles usam as esmeraldas do caos juntos. Pela primeira vez, Sonic e Shadow não são opostos, são equilíbrio. A transformação é absurda visualmente. Energia dourada e vermelha se misturando. A trilha sonora sobe e os dois canalizam o excesso de energia para longe da Terra, desviando a explosão para o espaço profundo. É exaustivo, é quase fatal. Quando tudo termina, a estação está destruída, mas o planeta está salvo. Shadow cai. Sonic tenta alcançar. Por um segundo parece que ele vai se sacrificar. Mas no último instante, Shadow usa o restante do Chaos Control para se teletransportar para um destino desconhecido. Não é a redenção completa, não é morte, é escolha. Ele escolheu salvar. E essa é a diferença definitiva entre quem ele era e quem decidiu ser. Assista Tube Channel. As melhores indicações de conteúdos em um só lugar. Inscreva-se no nosso canal e ative o sininho das notificações para ficar por dentro de tudo.